Livro, O Espírito Dentro de Nós e o Espírito Sobre Nós, de Kenneth Hagin. Capítulo 4. A importância de andar em amor. Nós estabelecemos aqui que existem duas obras do Espírito Santo que Deus espera ver em operação na vida dos cristãos: o Santo Espírito no seu interior e o Santo Espírito sobre o cristão. Nós também já vimos que a presença do Espírito Santo dentro do cristão é para sua edificação pessoal, João 4,14. E o Espírito sobre o cristão, que é o batismo no Espírito Santo, produz bênçãos que fluem do seu interior para a edificação de outros, João 7,38. O Espírito Santo vem habitar em nós com um novo nascimento para o nosso benefício próprio. Mas a forma do Espírito vir sobre nós é pelo batismo no Espírito Santo para serviço e para testemunhar. Lucas 24:49, Atos 1:8. Existem 9 elementos do fruto do Espírito em conexão com o Espírito Santo habitando em nós, que se encontra em Gálatas 5, no versículo 22 e 23. E em conexão com o Espírito Santo sobre nós, existem 9 manifestações ou dons do Espírito Santo, que se encontram em 1 Coríntios 12, do 7 ao 11. Às vezes, essas verdades são enfatizadas somente em parte, mas todas elas deveriam ser conhecidas e consideradas, pois todas são importantes. Nós já vimos que 3 coisas são necessárias para que possamos cooperar plenamente com o Espírito Santo quando ele vem habitar em nós através do novo nascimento: um constante renovo no Espírito, alcançado através da oração e de um relacionamento com o Pai, e de nos alimentarmos com a palavra de Deus, e andar no Espírito, aprender os caminhos do Espírito, a direção do Espírito. Vamos agora continuar a estudar a respeito de andar no Espírito. Para isso, vamos revisar o capítulo 5 do livro de Gálatas. O Espírito do Senhor, que é o Espírito Santo, falou a respeito dessas coisas através do apóstolo Paulo. Lembre-se de que Paulo não escreveu essa carta para uma igreja apenas, mas para que ela também fosse lida em todas as igrejas das regiões da Galácia. Gálatas 5,16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Normalmente, quando falamos a respeito de andar no Espírito, as pessoas ficam meio confusas. Algumas pessoas acham que andar no Espírito significa ficar flutuando por aí com a cabeça nas nuvens. Mas andar no Espírito é muito simples e muito prático. Gálatas 5, do 17 ao 19. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são. Em outras palavras, essa frase está dizendo: se você está andando na carne, significa que a carne está dominando você. E este é o resultado. Gálatas 5, do 19 ao 22. Ora, as obras da carne são conhecidas e são: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, pórfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é... Não mudaríamos o significado do versículo 22 se lêssemos da seguinte forma: mas andar no Espírito é andar em... Gálatas 5, do 22 ao 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, andar no Espírito é andar em amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Paulo está dizendo no versículo 25: se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Andar no Espírito é andar conforme os 9 frutos do Espírito.
Isto simplifica tudo, não é verdade? O primeiro dos 9 elementos do fruto do Espírito é o amor. Nós já vimos que o fruto do Espírito é produzido pelo Espírito Santo, o Espírito de Cristo, ou a vida de Cristo dentro de nós. O fruto cresce no galho. Jesus disse: eu sou a videira, vós os ramos. João 15:5. Então perceba que nós somos os galhos nos quais o fruto cresce. Sabemos que o primeiro fruto de uma pessoa que foi recriada, de um espírito que nasceu de novo, é o amor, por causa da vida de Cristo que agora habita no cristão, através do poder e da pessoa do Espírito Santo. Em sua primeira epístola, João falou: nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos. 1 João 3,14. Se não amamos, não temos nenhuma evidência da salvação, de ter passado da morte para a vida. O amor é o primeiro fruto que vamos mostrar quando nascermos de novo. Eu comentei anteriormente que essa foi uma das coisas que mudou drasticamente em minha vida quando eu nasci de novo. Nossa família havia sido destruída porque meu pai havia saído de casa e eu estava deficiente fisicamente. As pessoas falavam que eu sempre estava bravo com todo mundo. Eu odiava o mundo inteiro. Mas quando eu nasci de novo, o amor de Deus foi derramado em meu coração. Eu passei a amar as pessoas. E isso fez uma diferença muito grande. A escolha de deixar ou não esse amor dominar a minha vida é minha. Em outras palavras, eu tenho que deixar que esse amor me domine. Esse amor está em meu coração. Mas se a minha mente não estiver renovada na palavra de Deus o suficiente, ela irá tomar o lado da minha carne e irá me desviar, por assim dizer. Eu serei um bebê em Cristo, um cristão carnal. Paulo chama os cristãos de Corinto de carnais, crianças em Cristo, porque havia inveja e contendas entre eles. 1 Coríntios 3:1. Pelo fato da igreja de Corinto andar na carne, havia brigas, contendas e divisões entre eles. Paulo disse: vocês são meninos e andam como meros homens. 1 Coríntios 3, do 1 ao 3. Em outras palavras, Paulo está dizendo: quando vocês permitem que esse tipo de coisa os domine, vocês andam como aqueles que ainda nem foram salvos. Então é possível que um cristão não permita que o amor de Deus tenha domínio sobre ele. Mas se ele quiser ser um cristão de sucesso, ele tem que deixar esse amor dominá-lo. É preciso que ele entenda que depende dele fazer algo com esse amor. Nós falamos a respeito de Romanos 5,5 que diz: o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Já está em nós. Mas o que temos feito com ele? Nós o temos colocado em ação, em prática, ou estamos iguais àquele rapaz da parábola dos talentos? Ele recebeu um talento e ao invés de usá-lo, ele o embrulhou e o escondeu. Mateus 25, do 24 ao 25, Lucas 19, 20. Nós precisamos deixar o amor de Deus fluir através de nós. Louvado seja Deus! Andar em amor traz saúde divina. Outro aspecto importante a respeito de andar em amor está ligado à cura divina. Eu sempre gosto de usar a seguinte ilustração. Eu estava fazendo uma cruzada no oeste do país e havia certo rapaz que estava indo com sua esposa. Eles tinham 3 filhos. 2 deles eram adotados. A última criança que eles adotaram tinha uma saúde perfeita até os seus 2 anos de idade, quando ela começou a ter ataques epilépticos. Os pais a levaram ao médico especialista mais renomado de todo o Ocidente. Depois de ter feito todos os exames, o médico falou: este é o pior caso de epilepsia que eu já encontrei em todos os meus anos de experiência. Bem, esse casal estava firme e crendo nas promessas de Deus e na cura da criança. Mas então eu fui falar com a mãe e ela disse: eu odeio minha sogra, e pelo que você está pregando eu nem sei se sou realmente salvo. Eu disse: bem, se você realmente odeia sua sogra, então você não é salvo. Em sua primeira epístola, João escreve: todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. 1 João 3,15. Isso engloba todo aquele que odeia quem quer que seja, não apenas seu irmão. Eu sabia que ela era salva. Ela só estava permitindo que sua carne e seu entendimento humano a dominassem. Dessa forma eu disse a ela: olhe bem nos meus olhos e diga: eu odeio minha sogra. E enquanto você estiver falando isso, sinta, olhe em seu espírito e me diga o que acontece lá dentro.
Então ela olhou nos meus olhos e disse: eu odeio minha sogra. Eu perguntei: o que aconteceu em seu interior? Ela disse: é como se alguma coisa me arranhasse. Eu disse: sim, a Bíblia diz, pois o amor de Cristo nos constrange. 2 Coríntios 5,14. O Espírito Santo está tentando chamar sua atenção. O que eu vou fazer? Ela perguntou. Haja como se você amasse, porque você a ama. Deixe o amor fluir de dentro de você, eu falei. Então ela convidou a mim e a minha esposa, sua sogra e sua cunhada para jantarmos em sua casa. Durante o jantar ela veio e sussurrou para mim: você tem razão, eu não odeio minha sogra, eu a amo. Eles são pessoas muito amáveis e que amam ao Senhor. Mais tarde essa mulher ligou para o hotel onde eu estava hospedado com a minha esposa, e minha esposa atendeu ao telefone. A mulher então falou: eu sei que o irmão Hagin não ora por todos os que pedem oração. Com 2 reuniões por dia, eu simplesmente não tinha tempo hábil para orar por todos. Mas será que ele poderia vir e orar pela nossa filha? Quando uma pessoa sofre de epilepsia, antes que ela tenha mesmo a crise, ela sofre um pequeno ataque epiléptico. A criança estava naquele exato momento, nesse estágio preliminar da crise. O Espírito de Deus me falou que era para eu ir, e então eu falei para minha esposa: ok, nós vamos. Enquanto estávamos a caminho da casa deles, o Senhor falou comigo. Eu e minha esposa estávamos em silêncio, sem dizer uma palavra. Estávamos esperando no Senhor. E quase como que se alguém estivesse sentado no banco de trás do nosso carro, o Espírito Santo começou a falar para mim: não ore por essa criança. Não imponha as mãos sobre ela. Não toque nela. Não a unja com óleo. Não ministre sobre ela. Diga para a mãe: no Velho Testamento eu disse ao povo de Israel: ande em meus estatutos e guarde os meus mandamentos. Faça o que é certo aos meus olhos, e eu tirarei a enfermidade do meio de vós, e completarei o número dos seus dias. Então ele continuou dizendo, parafraseando na linguagem do Novo Testamento, eu disse para a igreja e para os meus discípulos: novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João 13, 34, 35, Gálatas 5,14. Obviamente eu sabia o que Deus havia falado na velha aliança em Êxodo 23. Êxodo 23, do 25 ao 26. Servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril. Completarei o número dos teus dias. Poderíamos também traduzir esses versículos da seguinte forma: guardai o meu mandamento de amor, e eu tirarei a doença do meio de vós, e o número dos vossos dias completarei. E então o Espírito Santo me mandou dizer para a mãe: fale para Satanás: Satanás, eu agora estou andando em amor. Tire as suas mãos da minha filha. Quando chegamos à casa deste casal, eu falei exatamente como o Espírito Santo tinha me falado, e ela não demorou nem por 1 minuto. Ela disse logo: Satanás, agora estou andando em amor. Tire as suas mãos da minha filha. Como num estalar de dedos, o ataque epiléptico parou. Muitos anos depois, eu encontrei este casal e perguntei se a sua filha tinha tido alguma crise. Eles disseram que nunca mais. A mãe falou que em alguns dias pareceu que ela começava a apresentar alguns sintomas. E eu então perguntei o que ela fez e ela disse: eu simplesmente falei: Satanás, estou andando em amor. Agora, se não estamos andando em amor, não podemos fazer algo assim. Precisamos começar a andar em amor. Andar em amor é andar no Espírito. E você não leva muito tempo para simplesmente mergulhar nessa verdade e começar a andar em amor. Precisamos pedir perdão ao Senhor por não fazermos e declarar: a partir deste momento, eu estou andando em amor. E então estaremos na posição de fazer o que essa mãe fez. Se pudéssemos fazer com que todos ouvissem essa mensagem, para orar por alguém teríamos que procurar pessoas fora da igreja, porque não haveria ninguém dentro das igrejas para ministrarmos. Você pode dizer: queria que isso funcionasse para mim, mas não é por você querer, vai funcionar se você fizer algo. Romanos 5,5 diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Portanto, o amor do tipo de Deus já foi derramado em nossos corações. O amor de Deus não é um amor natural, nem um amor humano, mas é um amor divino.
Se você já teve alguma experiência com o amor humano, o amor natural, você sabe que é um amor egoísta, mas o amor divino não é egoísta. Eu gosto da tradução de 1 Coríntios 13, do 4 ao 8, na versão amplificada. É triste que os tradutores da Bíblia King James tenham se referido ao amor de Deus como caridade. Talvez naquele tempo fosse o que significava para eles, mas no original grego a palavra ágape, que significa amor, é a mesma usada em Romanos 5,5. O amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. A seguir, veremos a tradução de 1 Coríntios 13, do 4 ao 8, na versão King James. 1 Coríntios 13, do 4 ao 8. A caridade é paciente, é benigna. A caridade não inveja, não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita do mal. A caridade não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecias cessarão, havendo línguas desaparecerão, havendo ciência passará. Agora vamos dar uma olhada nesses versículos na versão amplificada. Seria de grande ajuda se todo cristão lesse esses versículos todos os dias por uns 6 meses, e então essas palavras realmente achariam lugar em nosso interior e passaríamos a praticá-las. 1 Coríntios 13, do 4 ao 8, na versão amplificada. O amor é longânimo, paciente e benigno. O amor nunca inveja nem arde em ciúmes. Não se vangloria, não se ensoberbece. Não se porta inconvenientemente, arrogantemente cheio de orgulho. Não é ríspido, sem educação, e não se porta como alguém que não tem caráter. O amor de Deus em nós, não insiste em seus próprios direitos ou na sua maneira pessoal de fazer as coisas, pois não busca os seus próprios interesses. Não se irrita, não é amargurado e nem ressentido, não guarda em si o mal que lhe foi feito, não dá atenção ao que lhe foi feito de errado. Não se alegra com a injustiça ou com o que é errado, mas se regozija quando a verdade e o que é certo prevalecem. O amor suporta toda e qualquer coisa que possa vir em seu caminho. Está sempre pronto para acreditar no melhor de cada pessoa. Sua esperança não se apaga em qualquer que seja a circunstância e suporta qualquer coisa, sem se enfraquecer. O amor nunca falha, nunca esfria ou se torna obsoleto, ou chega ao fim. Vamos olhar alguns desses versículos mais de perto. O amor é longânimo, paciente e benigno. Versículo 4. Algumas pessoas perseveram só porque têm que fazê-lo, mas elas não são pacientes nem bondosas enquanto o fazem. Elas aguentam como um dever somente. O amor nunca inveja nem arde em ciúmes. Versículo 4. O amor natural humano é ciumento, mas o amor do tipo de Deus não arde em ciúmes. O amor de Deus em nós, não insiste em seus próprios direitos ou na sua maneira pessoal de fazer as coisas, pois não busca os seus próprios interesses. Versículo 5. E aqui eu quero parar um pouco para que meditemos a respeito disso. O amor não busca seus próprios interesses. Significa que o amor divino não é egoísta. Muitos cristãos em seus relacionamentos, ao invés de andar no Espírito e andar em amor, falam: eu sei o que é meu, eu vou ter o que eu quero, eu vou fazer a minha vontade, doa quem doer. Mas esses versículos estão dizendo: o amor não insiste em seus próprios interesses. Nós nunca conseguiríamos nada até que acreditemos em Deus, até que acreditemos no amor. O amor é sempre a melhor forma. O amor é a forma de Deus lidar conosco e também é a nossa. Nesta caminhada de 65 anos com o Senhor, posso dizer que aprendi algumas coisas. Graças a Ele eu posso andar em saúde hoje e ter uma vida saudável. Não é só para mim, pertence a todo cristão. Mas para andar em saúde, nós precisamos também andar em amor. Eu sempre falo para as pessoas que nunca mais tive uma dor de cabeça desde agosto de 1933. E agora é muito tarde para começar a ter. Louvado seja Deus. Mas algumas pessoas ficam bravas comigo por eu dizer isso. Elas não entendem o que eu quero dizer com isso. Não me entenda mal. Oportunidades virão para que você tenha uma dor de cabeça. Mas você não tem que aceitá-la. Cada oportunidade de ter uma dor de cabeça ou de ficar doente
Você não precisa aceitá-la. Não é errado ter uma dor de cabeça, mas ficar com ela sim. Você precisa se livrar dela. Mas para que possamos receber cura e andar em saúde, nós devemos andar em amor e levar isso a sério. O amor não insiste em seus próprios interesses. Há alguns anos, minha esposa e eu estávamos terminando uma reunião em uma igreja do Evangelho Pleno, quando nos pediram que mudássemos nossos planos. Deveríamos começar uma reunião em outra igreja naquele mesmo estado, mas os pastores dessa igreja onde estávamos e o da outra igreja para onde iríamos, junto com vários pastores dessa mesma denominação, nos pediram para que adiássemos a reunião agendada, para que pudéssemos ficar por mais uma semana e ministrar em outra igreja, dessa mesma denominação. Na noite de domingo, encerramos aquela reunião. Eu havia recebido uma oferta que cobriu apenas o valor das minhas contas. Então, no dia seguinte, usei um cartão de crédito para colocar gasolina e fomos para outra igreja onde começaríamos a ministrar naquela segunda noite. Eu não tinha nenhum dinheiro comigo. Com certeza eles irão prover para as nossas refeições, eu pensei. Nós já chegamos um pouco tarde porque fomos dirigindo e era um pouco longe de onde estávamos. O combinado era de ficarmos com o pastor e sua esposa em sua casa. Quando chegamos, eles não falaram nada sobre comermos. Eu não pensei nada porque normalmente não gosto mesmo de comer antes de ir para a igreja. Vamos comer depois do culto, eu pensei. Quando o culto terminou, o pastor e sua esposa não falaram nada sobre sairmos para comer alguma coisa. Nós voltamos para casa e eles não falaram nada e foram dormir. Então, nós também fomos. Nós só teríamos cultos durante a noite. Então, na manhã seguinte, o pastor e sua esposa acordaram antes que nós e saíram. O telefone havia tocado algumas vezes, então eu pensei que eles haviam saído para algum tipo de emergência. Alguém que havia ligado do hospital, algo assim. Então eu falei para minha esposa, ele já deve estar voltando e então nós sairemos para comer. Deu 1h30 da tarde e eles não tinham aparecido. Isso foi na terça-feira, 1h30 da tarde. Nós não havíamos comido nada desde a hora em que saímos da outra igreja no domingo à noite. Então eu disse à minha esposa, vai lá na cozinha e vê se acha alguma coisa para comer. Eles não estão aqui e também não falaram nada a respeito de comermos alguma coisa. Ela voltou da cozinha e falou, eu achei uma salsicha, 2 ovos e uma fatia de pão. Então eu falei para ela cozinhar os ovos e cada um de nós comeu um ovo cozido, metade da fatia de pão e metade de uma salsicha. Foi tudo que conseguimos achar. Isso vai nos sustentar até a noite, eu disse. É provável que ele chegue um pouco mais cedo para nos levar em algum lugar para comer. Eu não queria comer antes do culto, mas eu iria de qualquer forma, pois eu estava ficando com fome. Aquele ovo, metade de uma fatia de pão e metade de uma salsicha não iria durar muito. Bem, o pastor e sua esposa voltaram para casa, mas não falaram nada a respeito de comermos. Eles se arrumaram para o culto e saíram. E depois do culto, eles simplesmente voltaram para casa e foram dormir. Na quarta-feira pela manhã, eles levantaram cedo e saíram antes do horário do café da manhã. Não cozinharam nada e a geladeira estava vazia. Nós já sabíamos disso, porque no dia anterior havíamos comido a última comida que eles tinham em casa. Então, de domingo a quarta, tudo que eu e minha esposa comemos foi aquele ovo, o pão, a salsicha e muitos copos de água. Eu pensei que eles estariam de volta perto do meio-dia, mas deu 1h30 da tarde e eles não apareceram. Então, ao invés de andar no espírito, eu entrei na carne. Foi muito fácil porque nós já estávamos na carne. Que tipo de pessoa eles são? Eu perguntei à minha esposa. Eu já sei o que vou fazer. Eu conheço o superintendente deles. Eu vou ligar para ele e vou perguntar. Que tipo de pastores são esses que vocês têm aqui nessa cidade? Eu conhecia bem o superintendente e sabia que ele entraria em contato com eles imediatamente e acabariam com eles por estarem nos tratando dessa forma. Então eu peguei o telefone e comecei a discar. Naquele momento, alguma coisa em meu interior chamou a minha atenção. O amor de Cristo me constrangeu e eu desliguei o telefone. Você não vai ligar? Minha esposa perguntou. Não, eu disse, eu não vou ligar. Eu não quero causar problemas para eles. Veja bem, é verdade que nós temos direitos, mas a Bíblia diz que o amor não impõe os seus direitos. O certo seria o pastor e sua esposa cuidarem de nós. Era a obrigação deles, mas eu não iria colocá-los em problemas por causa disso.
Da forma que eles estavam se comportando, era visível que eles já tinham problemas suficientes. Pessoas que tratam as outras assim acabam tendo problemas, mas eu não iria ser o responsável por isso. Eu iria andar em amor. Mas um dia se passou. Nós ainda não havíamos comido nada e eu já estava pronto para fazer a ligação de novo. Meu estômago já estava colado nas minhas costas e eu fui até o telefone de novo, pronto para ligar e falar com o superintendente. Que tipo de gente é essa que vocês têm aqui nessa cidade? Ele era um amigo meu e eu nunca havia conhecido esses pastores. Eu contaria a situação para ele e eu sei que ele iria colocá-los no chão, por assim dizer. Então eu comecei a discar mais uma vez e até disquei 1 ou 2 números a mais do que da última vez. Mas então, antes que começasse a chamar, eu desliguei. Não, eu disse, eu não vou colocá-los em problemas. Logo eu ouvi alguém batendo na porta. Era um dos diáconos da igreja que morava na mesma rua. Eu abri a porta e ele se apresentou. Eu percebi que ele estava um pouco preocupado. Ele sabia que nós estávamos ali a semana toda e que todos os dias o pastor e sua esposa saíam cedo e só voltavam à noite para casa. Irmão Haig, cadê os pastores? Ele perguntou. Ah, eu disse, tenho certeza de que eles receberam uma ligação de emergência. Eu ouvi o telefone tocar algumas vezes. Ele disse, eu notei que todas as manhãs eles saem de casa por volta das 7 horas. Você e sua esposa têm comido alguma coisa? Eu não queria causar nenhuma situação para o pastor, então eu disse, nós estamos bem. Bom, ele falou, eu me senti guiado de vir até aqui e dizer que eu moro aqui perto. Ele me levou lá fora e me mostrou a casa dele. Na varanda de trás tem uma geladeira. O quintal é cercado, mas a porta da varanda fica sempre aberta. Você pode ir lá e pegar o que quiser, a hora que quiser. Obrigado, eu falei. Se eles não voltarem logo, provavelmente nós iremos até lá. Então nós andamos até a casa daquele diácono e pegamos algumas coisas e preparamos uma refeição para nós. Nós ficamos hospedados na casa do pastor a semana toda. E eles nunca falaram nada a respeito de comer alguma coisa. Mas a partir daquela quinta-feira nós pegamos comida na geladeira do diácono todos os dias. Eu não toquei no assunto com ninguém para não causar problemas para o pastor e sua esposa. Eu sabia que se eles continuassem agindo assim, teriam problemas sem que eu tivesse que fazer nada. Eu preferi deixar isso nas mãos do Senhor para que Ele lidasse com eles, do que eu me envolver. Quando você está envolvido em alguma situação de trazer problemas para alguém, tenha certeza de que vai acabar tendo problemas também. 2 atitudes erradas não fazem uma certa.